Chuva de papel. Primeira parte, capítulo 6. Joel acorda devagar, o corpo tremelicando num espreguiçar gostoso, até a perna doer, e ele se lembrar quem é. Ele ouve o som abafado da TV ligada na sala e do motor dos carros distantes na Conde de Bonfim. É a maior qualidade dos quartos de fundos, a de não cancelar, mas filtrar os ruídos, tornando-os longínquos e pertencentes a outro mundo, sugerindo haver entre o quarto e o exterior as camadas protetoras do real e do imaginário, feitas de concreto e esquecimento. Ele se esforça para levantar, a perna dói, como se um arpão fincasse a carne. Equilibra-se nas muletas e sai do quarto. A TV está ligada na mesma emissora da noite anterior, mas a mulher no sofá é outra. Brincos dourados descendo em cascata, cabelos tingidos de negro presos num rabo de cavalo junto à nuca, pontas secas se eriçando depois do elástico, como um ouriço. Os olhos grandes, escuros e maquiados parecem pendurados às duas rugas paralelas na testa. Junto às pernas da mulher, dois chihuahuas rosnam e mostram os dentes para Joel. Glória saiu. Disse que volta já já. Calados. Sou a Araci. Você tem esposa? Não no momento. Filha? Deixou de falar comigo. Quer ver coisa bonita? Calados. Já estou vendo, ele diz, olhando Araci. Araci olha Joel como se ele fosse um rodo, mas passa a mão nos cabelos. Tira da bolsa um rocambole de veludo azul e desenrola na mesa de centro, exibindo anéis e brincos prateados. Nunca se sabe quando é preciso agradar uma mulher, ela diz. É mesmo um mistério. Tentei a vida inteira sem sucesso. Joel nunca entendeu o fascínio das mulheres por penduricalhos. A aliança para ele era algema. Não usava por mais de um mês. Mas e a correntinha no peito? As mulheres perguntavam. Proteção, ele dizia, tocando indeciso o santo expedito. Não sabia se a medalha o havia poupado do pior, considerando todos os piores que tinha testemunhado, ou se não tinha surtido efeito, considerando todos os piores pelos quais havia passado. O que deu errado, ele pensa, foi querer sumir da cidade como um marido fugido. O Rio exige despedida formal. Quando tirasse o gesso e voltasse a andar sem muletas, Joel iria de táxi até o ponto inicial do 145. Na Pavuna, entraria no ônibus vazio e sentaria no camarote do transporte público, o assento em cima da roda e junto à janela. Seguiria em ritmo moroso pelos engarrafamentos e sinais fechados até Copacabana, comprando a balinha de hortelã e o saquinho de amendoim dos vendedores ambulantes, dando o dinheiro da carteira para os meninos mendigando no corredor, conversando com qualquer solitário sentado ao lado, virando a cabeça para a janela e encostando a testa no vidro, despedindo-se de rua por rua do Rio. Em Copacabana, ele pegaria um táxi até o Corcovado e seria dali. Meia hora depois, a figa sobre a porta de entrada balança. Dia abafado, Glória diz. Tá na minha hora, diz Araci. Passa lá em casa depois que eu te abro um jogo de tarô. Vou na quinta. Glória desliga a televisão. Tá me olhando assim por quê? Não precisa deixar vigia quando sai. Adiei os planos de me matar. Está falando de quem? Da Araci? Haha, mas você se acha, hein? Meu filho, com a Araci na frente da TV,
Você pode se pendurar no lustre e se enforcar com o fio daquele teu abajur esquisito que ela nem vai notar. Meu abajur é elegante. É meio estranho. Só não é mais estranho do que chegar na casa dos outros com abajur. Aracy gosta de ver TV aqui em casa. Tem a chave. Entra e sai até mais do que eu. Diz que a minha TV é melhor que a dela. Cláudia disse que eu devia trocar. Mamãe, essa TV tem um bumbum do tamanho de um frigobar. Ela disse. Funciona, não funciona? Respondi. Então. Glória alonga os braços entre a mesinha e a estante. Aracy vende bijuteria de porta em porta. Está melhor agora do que quando era casada. Rômulo fazia negócios. Sabe como é? Conquistou a Aracy jovenzinha, prometendo riqueza. Cara de rico ele tinha. Alto, topete louro. Parecia um gerente de banco para quem a gente quer dar o nosso dinheiro. Eu só sei que ele se aboletou no apartamento dela. Segunda-feira de tarde, eu cruzava na portaria com Rômulo, de cabelo molhado, indo para a primeira reunião do dia. Ele estava sempre se encontrando com alguém importante. Fazia consultoria, captação de recursos. Sei, eu também. Captava recurso dos fregueses em troca de empadão de frango. Nunca fui de me meter na vida dos outros, mas tenho boca para perguntar. Então, não me metia, mas perguntava. Uma vez, no aniversário da Cláudia, Rômulo se levantou para ir ao banheiro e abordei ele no corredor. — Como estão os negócios? Perguntei. Assim como quem não quer nada. — Não tenho que lhe dar satisfações, ele disse, pescoço ficando vermelho. Cerveja demais deixa a pessoa violenta. Por isso eu bebo sangria, e só em datas festivas. Agora, para ser justa, de vez em quando ele ganhava uns caraminguás. Rômulo passava confiança e tinha porte. Era homem de fazer bonito em anúncio de cueca, mas era limitado. Aquele ali não dava nem para consultar pedindo para ele olhar o céu e dizer se ia chover. Quando Rômulo ganhava uns trocados, a Aracy aparecia com uma bolsa de grife. Eles bebiam vinho do lidador. Francês. Eu sei porque a garrafa aparecia no lixo. A situação apertava e o Rômulo vendia a bolsa. Ele devia ter alguma coisa para ela estar com ele. Costas peludas. Aracy nunca soube viver sem ter ao lado um corpãozinho de homem. Até parece que respirava pelo pulmão dele. Sorte dela gostar da companhia, porque Rômulo, quando não estava na jogatina ou fazendo os tais negócios, trabalhava de um canto da sala. É meu home office, ele dizia. Faço muito networking pelo e-mail. Rômulo era meio besta. Sabe-se lá o que ele fazia no computador. A internet é um antro de safadezas. Mas como eu não sou de acusar, prefiro pensar que jogava paciência. Eu só sei que um dia Rômulo caiu duro no meio da rua. Quando a ambulância chegou, ele já estava frio. Aracy chorou de perder a razão. Ela debruçada no defunto com um roxo desse tamanho na testa, porque deu hematoma no homem quando ele caiu de cara no chão. Eu, do lado, quieta. Rômulo não merecia o copo de água de filtro que Aracy tomou para soltar mais lágrima. É claro, eu não podia dizer isso para ela. Só disse depois. Então você disse. Depois, bem depois, na semana seguinte, quando Aracy estava mais tranquila e cansada de repetir sobre o bobó de camarão feito por Rômulo justo antes de morrer. Até parece que pressentiu a morte e me deixou um bobó, ela dizia. E agora, o que eu faço sem Rômulo e com o bobó? Não me atrevo a descongelar, não me atrevo a comer. Mas então, o que eu devo fazer? Numa que ela parou de fungar, eu entrei. Aracy, você pode fazer tantas coisas da vida. Ela, vida? Eu? O avião é só seu. O copiloto sumiu.
Ela secou as lágrimas e focou nesse cinzeiro de cobre na sua frente. Cinzeiro sendo possibilidades que se abrem, e disse: eu quero um cachorro. Bela escolha. Melhor que se jogar de um prédio. Mas deixa eu terminar. Com Rômulo roxo, morto e enterrado, Aracy perdeu até o pouco das negociatas. Então, uma prima? Acho que foi isso, uma prima ou uma amiga. Agora eu nem sei. Falou dessa moça com uns contatos na Bolívia. Pessoal que trazia de lá uns produtos para revender. Tóxico eu não vendo, disse Aracy. É anel, disse a prima, indignada, acho eu. As amigas e as amigas das amigas compram, para ajudar. Glória estica o braço e mostra o anel com pedra verde na mão esquerda. Para Aracy, você também disse que eu caí no hospital? A Aracy é de casa, sabe do que aconteceu. O que você disse? Que você não soube se matar. Aliás, se você quiser falar sobre isso, eu estou aqui. Não tenho que lhe dar satisfações. Fiz o que tinha que fazer. Fez muito mal feito. Você sempre diz o que pensa? Anos de prática. Com o seu marido? Isso é problema meu. Vou tomar um banho e me concentrar para escrever. Acho que lhe contei. Estou escrevendo um livro de memórias para a editora Gonçalves. Eles, inclusive, me ligaram outro dia para cobrar. O original. Ligaram para cobrar o original. Pedi paciência ao rapazinho. Ainda me faltavam uns 60 anos para registrar. Tive uma infância atípica e está me tomando uma porção de tempo tirar da memória e colocar do mesmo jeito no papel. Capítulo 7. De frente para a mesa de jantar ficam a janela e a porta que dão para o pátio interno, gradeadas e abertas durante o dia. Não há nuvens, e a luz do sol sobre o vão dos prédios ao redor define um retângulo no piso de cimento envelhecido. O retângulo avança ao longo do dia. Sentado na cadeira junto à mesa de jantar, Joel acompanha o movimento, interessado nessa nova e simples relação com o tempo. O cachorro late. TVs ligadas ecoam a voz de um apresentador. Mosquitos sobre o cesto de frutas. Fileira de formigas a caminho de um vão. Em cima da mesa, os cadernos bagunçados do jornal que não leu. Ele se levanta, passa por Glória no telefone, revelando a mais simples e pura verdade sobre a filha do síndico. Vai para o quarto e se deita. Ele sonha com um grande salão, fileiras de mesas com máquinas de escrever, escarradeiras nos cantos, cinzeiros alheios, cabides para chapéu e casaco, copos baratos de vidro com um fundo manchado de café, laudas, canetas, blocos. Junto às máquinas rotativas, o sofá preto de couro sintético, espuma saindo por rasgos. Ele quer sonhar com o cheiro de tinta fresca nas páginas mornas de cada edição. Teclar das máquinas, repórteres falando, rádios ligados, telefones tocando. Eu quero contar sobre o fim daquela noite de chuva, a noite do meu batismo como repórter. Na redação, Farinha puxou uma cadeira e me mandou sentar. O relógio circular na parede indicava 8h30. 30 minutos para o fechamento, gritou Cristiano. Farinha acendeu um cigarro, deu uma baforada, colocou uma lauda na máquina. Presta atenção, garoto. Ele alongou os braços e os dedos das mãos entrelaçadas, estalou o pescoço e começou a datilografar. Usou apenas os indicadores. A cabeça balançava levemente, como se o corpo desse ritmo para a história, ou a história desse ritmo para o corpo. Godofredo passou correndo com as fotos reveladas e sumiu no escritório de Cristiano. 20 minutos, gritou Cristiano. Te vejo daqui a pouco no bar do Turco? Um repórter de saída perguntou para Farinha.
Pega a mesa do canto, que eu tô chegando, ele disse. Parou de datilografar. Vai ter jogo de burrinha? Hoje é dia. Espera eu chegar, tô com sorte. Farinha tragou o cigarro e colocou no cinzeiro. Voltou a datilografar. Terminou a primeira lauda, ajustou a segunda na máquina, alongou os braços com os dedos cruzados. 10 minutos, gritou Cristiano. Farinha pousou as mãos na máquina e se virou para mim. Você sai sempre com um bloco e caneta. Anota os detalhes. Não pense que vai se lembrar depois, porque não vai. Comecei, garoto, feito você. Mais de uma vez esqueci o caderno e tive que inventar. Vai ser a manchete, gritou Cristiano. Mordi o canto da unha e me ajeitei na cadeira. Farinha tragou o cigarro, soltou uma baforada lenta. Mas é que também eram 6 por meia dúzia. Se não era um Pedro, era um João que morria atropelado. Nunca ninguém reclamou. Ele bateu a cinza no cinzeiro, retornou o cigarro ao canto da boca, voltou a datilografar. Cristiano se aproximou e leu por trás de Farinha, a reportagem se formando. A cinza avançava pelo cigarro na boca de Farinha. Ele datilografava em ritmo constante, olhos fixos na lauda, até o ponto final. Espremeu o cigarro no cinzeiro e entregou as laudas para Cristiano. Tá vendo como se faz, garoto? Disse. Ele tinha acabado de transformar um cadáver molhado numa narrativa coerente. E foi como se a minha cabeça tivesse o tamanho de um sala e 2 quartos. Sala com porta misteriosa que nunca abri, e de repente se abria para outra sala com mais portas para outros quartos. Vou te contar mais ou menos o que aconteceu. Pelo mês seguinte, Farinha escreveria manchetes. O morto tinha nome de rico, Eduardo, nome alemão, Kaiser, e era dono de uma confecção de roupas, o que possibilitou escrever sobre a morte por motivo passional de um bem-sucedido empresário estrangeiro do ramo têxtil. A viúva de Eduardo leu a notícia e teve uma crise de nervos. Os amigos e familiares leram a notícia e sussurraram na missa de 7º dia, para a órfã Cibele não ouvir. Quando a viúva se deu conta de que a família, os amigos e o resto do Rio eram informados sobre a existência de uma amante ruiva, seu estado piorou. Não dá bola porque é no Luta, jornal de terceira, disse a melhor amiga. A viúva considerou, mas a amiga havia lido. Ela havia lido, bem como os vizinhos de porta, de prédio e de rua, passando pelo jornal exposto na banca da General Glicério e comprando escondido um exemplar. Ali, o nome Eduardo Kaiser, junto às palavras amante, tresloucada e assassina, Farinha descreveu em nova reportagem a viúva com nervos em frangalhos. A tiragem do jornal esgotou. O batalhão de polícia divulgou o retrato falado de uma suspeita. O rosto um tanto grosseiro saiu na capa do jornal. Feia assim só pode ser travesti, comentaram. O imbróglio se elevou à sodomia. Surgiram cartas de amor assinadas por um tal de Darcy, das quais Farinha revelou parcos trechos publicáveis. Cristiano demonstrou apreço por Farinha com um aumento de salário. Após internação num sanatório em Friburgo, a mulher de Farinha se recuperava da tuberculose. Farinha se preparava para recebê-la queimando o colchão velho e comprando um novo no Saldão de Benfica. A sogra deu para ter medo de espíritos e agora só dormia de luz acesa. Ele podia pagar a conta. O filho era o melhor aluno do cursinho pré-vestibular. A viúva Kaiser deu entrada numa casa de repouso. A órfã Cibele num internato católico. Autoridades fizeram declarações sobre o caso e mostraram para a família seus nomes impressos no jornal. O filho de Farinha passou no vestibular de medicina. Transeuntes se amontoavam em frente às bancas exibindo o Luta Democrática preso à moldura com um pregador.
A população do Rio demonstrava interesse por notícias relevantes, esgotando as tiragens do jornal. Lamentavam a triste sina de uma família outrora feliz. A foice do destino atinge a todos, até mesmo os louros e os estrangeiros, que moravam nas casas de 7 quartos, com vista para o Cristo no alto das Laranjeiras. Eram os tempos do jornalismo mágico, Joel pensa. O que era mundano recebia uma tinta. O repórter deixava a história mais emocionante, para garantir a leitura e aumentar a tiragem. Como essas fotos antigas em preto e branco, retocadas com tinta azul no céu e verde nas árvores. Parecido, só que com palavras e os fatos. Tronco em maré baixa se tornava monstro na praia de Ramas. Granfina defunta virava o fantasma da mulher de branco. Jornalismo criativo e com arabescos. A vítima indefesa era assassinada barbaramente pelo algoz desalmado. E o que o jornal dizia se tornava verdade por um dia. Não adiantava reclamar ou desdizer. Antes da internet, a indignação das pessoas só chegava até os vizinhos. Mas também tinha gente séria fazendo trabalho importante. O repórter Edgar Morel denunciou mistura de água no leite das creches públicas, quando a falcatrua já ia longe e havia um monte de bebê desnutrido. O Montenegro se internou num hospital psiquiátrico, viu o paciente nu se queimando sem perceber sobre laje fervente no sol. Enfermeiro do outro lado do pátio, nem aí, jogando cartas com o guarda de plantão. Farinha e esses outros fizeram parte da primeira geração de grandes repórteres. Sem eles, a cidade seria chata e falsa. Algo assim como um poema parnasiano, perfeito, fingido e sem alma. Eu fui a segunda geração. Nós forçamos o rio a ver o rio. 3 anos depois daquela noite de chuva, eu conheci Matilde. 4 meses depois, nós nos casamos. Faz meio século, 3 meses e 2 dias que ela morreu.